Um olhar nostálgico sobre os capítulos gerais. Os capítulos gerais da Congregação Salesiana. Desde sua fundação em Valdoco, Turim, a Congregação Salesiana continua ininterruptamente sua jornada de fé, missão e serviço aos jovens. Os capítulos gerais têm sido etapas fundamentais dessa jornada e o coração pulsante da congregação. Durante os capítulos, foram tomadas importantes decisões para manter vivo o sonho de Dom Bosco. Uma breve viagem pelos capítulos gerais, desde o primeiro, presidido pelo próprio Dom Bosco, até o 29º capítulo geral, pode nos contar a história da nossa congregação, empenhada em servir a Deus e aos jovens. Os primeiros capítulos gerais representam os anos de fundação da Congregação Salesiana, refletem o espírito de Dom Bosco, focam em sua consolidação, na expansão de sua missão ao redor do mundo e na adaptação progressiva às novas exigências da Igreja e da sociedade. Os 4 primeiros capítulos gerais aconteceram na presença de Dom Bosco. No entanto, a partir de 1889, seus filhos espirituais assumiram o governo da congregação. A observação atenta de cada um dos capítulos nos dará uma ideia desta preciosa herança que moldou e deu vida e significado ao caminho da congregação salesiana. Primeiro capítulo geral, 1877. Consolidação da congregação. O primeiro capítulo geral foi realizado em Lanzo, Turim, de 5 de setembro a 5 de outubro de 1877, com duração de 31 dias. Foi presidido pelo próprio Dom Bosco, com Dom Miguel Rua como moderador. Participaram 23 capitulares, 4 consultores e 2 convidados. O tema principal foi a aplicação prática das constituições na vida comunitária, na moral, na economia e na instituição das inspetorias. Segundo capítulo geral, 1880. Revisão e complementação. O segundo capítulo geral também aconteceu em Lanzo, Turim, de 3 a 15 de setembro de 1880, com duração de 13 dias. Foi presidido por Dom Bosco. Participaram 27 capitulares. O tema principal foi a revisão das deliberações do primeiro capítulo geral e a eleição dos superiores capitulares, excluindo Dom Bosco como reitor-mor vitalício. Terceiro capítulo geral, 1883. Regulamentos diversos. O terceiro capítulo geral aconteceu em Turim, Val Salice, de 1º a 7 de setembro de 1883, com duração de 7 dias. Foi presidido por Dom Bosco, tendo Dom Giovanni Bonetti como moderador. Participaram 35 capitulares. O tema principal foi o regulamento dos retiros espirituais, os estudos dos aspirantes, as missões paroquiais e o boletim salesiano. Quarto capítulo geral, 1886. Estrutura organizacional. O quarto capítulo geral também aconteceu em Turim, Val Salice, de 1º a 7 de setembro de 1886, com duração de 7 dias. Foi presidido por Dom Bosco, tendo Padre Francesco Cerruti como moderador. Participaram 37 capitulares. O tema principal foi a regulamentação das paróquias, dos artesãos, dos noviciados e a execução do decreto do Papa Pio IX. Quinto capítulo geral, 1889. Formação e trabalho missionário. O quinto capítulo geral aconteceu mais uma vez em Turim, Val Salice, de 2 a 7 de setembro de 1889, com duração de 6 dias. Foi presidido pelo Padre Miguel Rua, com o Padre Celestino Durando sendo moderador. Participaram 42 capitulares e 4 consultores. O tema principal foi o estudo teológico e filosófico, os noviciados e as isenções do serviço militar para os membros.
Sexto Capítulo Geral, 1892. Consolidação e crescimento. O sexto capítulo geral foi realizado em Turim, Valsalice, de 29 de agosto a 6 de setembro de 1892, com duração de 9 dias. Foi presidido por Dom Rua, tendo o padre Francesco Cerruti como moderador. Participaram 69 capitulares. O tema central foi a codificação das deliberações anteriores e o desenvolvimento espiritual e profissional dos membros. Sétimo capítulo. Geral, 1895. Governo interno. O sétimo capítulo geral, realizado em Turim, Valsalice, de 4 a 7 de setembro de 1895, teve duração de 4 dias. Foi presidido por Dom Rua e o padre Francesco Cerruti atuou como moderador. Participaram 93 capitulares. O tema principal tratou do governo interno, da obediência, da pobreza, dos cooperadores e da devoção a Maria Auxiliadora. Oitavo capítulo geral, 1898. Unidade espiritual. O oitavo capítulo geral também aconteceu em Turim, Valsalice, de 29 de agosto a 3 de setembro de 1898, com duração de 6 dias. Foi presidido por Dom Rua, tendo o padre Francesco Cerruti como moderador. Participaram 217 capitulares. O tema principal foi o fortalecimento da unidade espiritual, a reavaliação dos regulamentos e a aplicação prática das deliberações. Nono capítulo geral, 1901. Instituição das inspetorias. O nono capítulo geral aconteceu em Turim, Valsalice, de 1º a 5 de setembro de 1901, com duração de 5 dias. Foi presidido por Dom Rua e o padre Francesco Cerruti atuou como moderador. Participaram 154 capitulares e 8 consultores. O tema principal foi a criação das inspetorias, os estudos teológicos e a prática do tirocínio. Décimo capítulo geral, 1904. Marco legislativo. O décimo capítulo geral também aconteceu em Turim, Valsalice, de 23 de agosto a 13 de setembro de 1904, com duração de 22 dias. Teve Dom Rua como presidente e o padre Francesco Cerruti como moderador. Participaram 75 capitulares. O tema principal tratou da regulamentação completa dos capítulos gerais e dos noviciados. Um desenvolvimento significativo foi a eleição dos membros no nível das inspetorias. 11º capítulo geral, 1910. Transição de liderança. O 11º capítulo geral aconteceu em Turim, Valsalice, de 15 a 31 de agosto de 1910, com duração de 17 dias. Foi presidido pelo padre Paolo Albera, tendo o padre Luigi Pichetta como moderador. Participaram 73 capitulares. O tema principal foi a eleição do padre Paolo Albera como reitor-mor e a revisão dos regulamentos. Doze capítulo geral, 1922. Reorganização pós-guerra. O 12 capítulo geral também aconteceu em Turim, no Oratório de São Francisco de Sales, de 23 de abril a 9 de maio de 1922, com duração de 17 dias. Foi presidido pelo padre Filippo Rinaldi, tendo o padre Luigi Pichetta como moderador. Participaram 64 capitulares.
O tema principal foi a adaptação ao Código de Direito Canônico de 1917. Décimo terceiro Capítulo Geral, 1929, Expansão Missionária e Estudos Eclesiásticos. O 13º Capítulo Geral foi realizado em Turim, Valsalice, de 9 a 20 de julho de 1929, com duração de 12 dias. Padre Filippo Rinaldi presidiu o capítulo, tendo o Padre Bartolomeu Fassi como moderador. Participaram 88 capitulares. O tema principal foi a organização dos estudos eclesiásticos, das escolas profissionais e do trabalho missionário. Esse capítulo ocorreu durante as celebrações da beatificação de Dom Bosco, em 2 de junho de 1929. Capítulo Geral, 1932, Transição de liderança. O 14 Capítulo Geral aconteceu em Turim, Valdoco, de 16 a 18 de maio de 1932, com duração de 3 dias. Foi presidido pelo Padre Pietro Ricaldoni, tendo o Padre Bartolomeu Fassi como moderador. Participaram 87 capitulares. O tema principal foi a eleição do Padre Pietro Ricaldoni como reitor-mor. Décimo quinto Capítulo Geral, 1938, Formação Salesiana. O 15º Capítulo Geral aconteceu em Turim, Rebaldengo, de 23 de junho a 7 de julho de 1938, com duração de 15 dias. Foi presidido por Dom Ricaldoni, tendo o Padre Renato Zighiotti como moderador. Participaram 105 capitulares. O tema principal tratou da formação pessoal dos salesianos, com atenção especial às casas de aspirantes, aos noviciados e aos estudantado 3S de Filosofia e Teologia. Uma mudança importante foi o aumento do número de conselheiros superiores, de 3 para 5. 16. Capítulo Geral, 1947. Renovação pós-guerra. O 16 Capítulo Geral foi realizado em Turim, Valsalice, de 24 de agosto a 11 de setembro de 1947, com duração de 19 dias. Foi presidido pelo Padre Pietro Ricaldoni, tendo o Padre Renato Zighiotti como moderador. Participaram 110 capitulares, de um total de 112 convidados. O tema principal foi a adequação das atividades salesianas às necessidades da reconstrução pós-guerra. Uma mudança importante foi a adoção oficial da sigla ECDB para a congregação. 17º Capítulo Geral, 1952, Vocações e Missões. O 17º Capítulo Geral aconteceu em Turim, Valdoco, de 31 de julho a 14 de agosto de 1952, com duração de 15 dias. Foi presidido pelo Padre Renato Zighiotti e teve o Padre Secundo Manione como moderador. Participaram 114 capitulares. O tema principal foi o desenvolvimento das escolas profissionais, das missões e das casas de formação. Décimo oitavo Capítulo Geral, 1958, Disciplina Religiosa e Obras Apostólicas. O 18º Capítulo Geral aconteceu em Turim, Valdoco, de 27 de julho a 9 de agosto de 1958, com duração de 14 dias. Padre Renato Zighiotti presidiu,
tendo o padre Albino Fedrigotti como moderador. Participaram 119 capitulares, de um total de 128 convidados. O tema principal foi a observância da vida religiosa, a aplicação da Constituição Sede Sapienti e a difusão apostólica. Décimo nono Capítulo Geral, 1965. Adaptação ao Concílio Vaticano II. O 19º Capítulo Geral foi realizado em Roma, no Pontifício Ateneu Salesiano, de 19 de abril a 10 de junho de 1965, com duração de 53 dias. Foi presidido inicialmente pelo padre Renato Zighiotti, que renunciou durante o capítulo, e depois pelo padre Luigi Riccieri. O moderador foi padre Arquimede Pianazzi. Participaram 151 capitulares, 19 especialistas e 8 auditores. O tema principal foi a renovação em conformidade com o Concílio Vaticano II, com atenção especial à identidade e à missão salesiana. Vigésimo Capítulo Geral, 1971 a 72. Capítulo Geral Especial para a Renovação. O 20º Capítulo Geral aconteceu em Roma, Pisana, de 10 de junho de 1971 a 5 de janeiro de 1972, com duração de 210 dias, tornando-se o capítulo geral mais longo da história salesiana. Foi presidido pelo padre Luigi Riccieri, tendo o padre Gaetano Escrivo como moderador. Participaram 202 capitulares, 12 observadores e 4 especialistas. O tema principal foi a renovação global da sociedade salesiana, com atenção especial à sua natureza, à vida consagrada, à formação e ao governo. Vinte e primeiro Capítulo Geral, 1977. Evangelização e Missão. O 21º Capítulo Geral aconteceu em Roma, Pisana, de 31 de outubro de 1977 a 12 de fevereiro de 1978, com duração de 105 dias. Foi presidido inicialmente pelo padre Luigi Riccieri, que renunciou durante o capítulo, e depois pelo padre Egídio Viganò. O moderador foi o padre Raffaele Farina. Participaram 184 capitulares, 10 observadores, 7 secretários e 8 tradutores. O tema principal foi a evangelização entre os jovens e a atenção à missão, incluindo o lançamento do Projeto África. Vinte e segundo Capítulo Geral, 1984. Constituição Definitiva. O 22º Capítulo Geral foi realizado em Roma, na Pisana, de 14 de janeiro a 12 de maio de 1984, com duração de 120 dias. A Assembleia foi presidida pelo padre Egídio Viganò, tendo Dom Juan Edmundo Vecchi como moderador. Participaram 188 capitulares e 6 observadores. O tema central foi a revisão final e a aprovação das constituições salesianas. Vigésimo terceiro Capítulo Geral, 1990. Educar os jovens na fé. O 23º Capítulo Geral ocorreu em Roma, Pisana, de 4 de março a 5 de maio de 1990,
com duração de 58 dias. A presidência foi de Dom Egídio Viganò e a moderação esteve a cargo de Dom Francesco Maracani. Participaram 205 capitulares e 6 observadores. O tema central tratou da educação dos jovens na fé, inserida no contexto da nova evangelização. – 24º Capítulo Geral, 1996. Colaboração com os leigos. O 24º Capítulo Geral foi realizado em Roma, Pisana, de 19 de fevereiro a 20 de abril de 1996, com duração de 62 dias. O padre Juan Edmundo Vecchi presidiu o encontro, tendo o padre Antônio Martinelli como moderador. Participaram 208 capitulares, 7 observadores e 8 tradutores. O tema principal abordou a comunhão e a missão compartilhada com os colaboradores leigos. 25º Capítulo Geral, 2002. Vida fraterna e presença entre os jovens. O 25º Capítulo Geral aconteceu em Roma, Pisana, de 24 de fevereiro a 20 de abril de 2002, com duração de 56 dias. A presidência ficou a cargo do padre Pascoal Chaves Villanueva e a moderação foi de Dom Antônio Domenech. Estiveram presentes 231 capitulares e 16 tradutores. O tema central foi a vida fraterna, o testemunho evangélico e a presença animadora entre os jovens. – 26º Capítulo Geral, 2008. Da Mihi Animas Cetera Tolli. O 26º Capítulo Geral foi realizado em Roma, Pisana, de 23 de fevereiro a 12 de abril de 2008, com duração de 51 dias. Presidido por Dom Pascoal Chaves Villanueva e moderado por Dom Francesco Cereda, contou com a participação de 233 capitulares e 13 tradutores. O tema principal foi a renovação da identidade salesiana à luz do lema de Dom Bosco, da Mihi Animas, Cetera Tolli, dai-me as almas, ficai com o resto. – 27º Capítulo Geral, 2014. Testemunhas da radicalidade do Evangelho, trabalho e temperança. O 27º Capítulo Geral aconteceu em Roma, Pisana, de 22 de fevereiro a 12 de abril de 2014, com duração de 50 dias. Foi presidido por Dom Pascoal Chaves Villanueva e teve como moderador Dom Francesco Cereda. Participaram 220 capitulares e 12 tradutores. O tema central tratou do testemunho radical do Evangelho por meio do trabalho, da temperança e da fidelidade à vocação salesiana. – 28º Capítulo Geral, 2020. Que salesianos para os jovens de hoje? O 28º Capítulo Geral foi realizado em Turim, Valdocco, de 16 de fevereiro a 16 de março de 2020, com duração de 32 dias. A presidência ficou com Dom Ángel Fernandes Artime e a moderação com Dom Stefano Vanoli. Estiveram presentes 242 capitulares e 9 tradutores. O tema principal propôs uma reflexão sobre a identidade salesiana e o papel da congregação diante das necessidades dos jovens de hoje.
29º Capítulo Geral, 2025. Apaixonados por Jesus Cristo, dedicados aos jovens. O 29º Capítulo Geral foi realizado em Turim, Valdoco e em Roma, de 16 de fevereiro a 12 de abril de 2025, com duração de 55 dias. A presidência foi assumida pelo padre Stefano Martoglio, de 16 de fevereiro a 24 de março de 2025, e posteriormente pelo padre Fábio Attardi, de 25 de março a 12 de abril de 2025. A moderação esteve sob responsabilidade de Dom Alfonso Ovudu. Participaram 225 capitulares, 7 observadores, 10 intérpretes e 6 tradutores. O tema principal abordou a animação e o cuidado com a vida concreta de cada salesiano, o trabalho conjunto dos salesianos, da família salesiana e dos leigos com e para os jovens, e a verificação e renovação das estruturas de governo da congregação. Um fato marcante foi a eleição do reitor-mor fora do capítulo geral, sendo o padre Fábio Attardi escolhido como 11º sucessor de Dom Bosco. Também foi aprovada a divisão da região África-Madagascar em 2 novas regiões, África Leste e Sul, e África Central e Oeste. A herança e o futuro. Já se passou um ano desde a conclusão do 29º Capítulo Geral. O terreno preparado e as sementes plantadas pelos capitulares estão agora dando seus frutos para a congregação, para a família salesiana e para os jovens que esperam por Dom Bosco. O caminho dos filhos de Dom Bosco continua, e cada capítulo geral representa um passo adiante na construção de um futuro cheio de fé, esperança e amor, para manter vivo o sonho de Dom Bosco. Dom Bosco dreamed, the Salesians rose with faith redeemed, guiding